1945 aparentemente foi um bom ano se você estava produzindo vinho Bordeaux, mas foi um ano decididamente mais pobre para o eixo. Quando a primavera chegou, os russos estavam a pouco mais de 1 hora de carro em tempo de paz de Berlim, e os japoneses enfrentavam uma invasão aliada da última posição defensável antes do próprio Japão continental, a ilha de Okinawa. Enquanto, menos de meia década antes, a Marinha Imperial Japonesa ostentava a maior frota operacional no Pacífico. Os últimos anos haviam visto uma reversão decidida da fortuna. Suas grandes bases de frota ultramarinas como Truk haviam caído, tentativas de parar várias invasões acabaram custando-lhes mais navios do que conseguiram afundar, e grande parte da frota, tanto os navios com os quais começaram quanto aqueles que completaram desde o início da guerra, agora estavam decorando o fundo do oceano. Dos dois maiores navios de guerra do mundo, um havia sido abatido por aeronaves inimigas sem nunca ter visto um navio de superfície hostil, e o outro estava em casa com o remanescente da frota japonesa, pois a escassez de combustível e equipamentos destinava a maioria dos recursos disponíveis às forças de escolta que eram necessárias para manter o fornecimento vital para a nação insular em batalha. Dos 12 navios capitais que o Japão possuía, todos, exceto 3, foram afundados, com mais 2 transformados em porta-aviões híbridos que não possuíam nenhuma aeronave. O Haruna, Nagato e Yamato mal eram uma força para desafiar as frotas aliadas que estavam contra eles, que estavam detalhando 2 ou 3 vezes esse número de navios de guerra para tarefas de bombardeio costeiro regularmente, enquanto também mantinham uma força 3 vezes maior que a frota de navios capitais disponíveis japoneses no mar, escoltando seus próprios porta-aviões. A antes poderosa frota de porta-aviões do Kido Butai estava limitada a poucos porta-aviões em diferentes níveis de desgaste ou quase finalizados, e os esquadrões que deveriam transportar não existiam. Faltavam pilotos experientes para preencher os convés de voo, e a maioria das aeronaves restantes da Marinha Imperial Japonesa eram usadas em ataques kamikaze contra as frotas aliadas ou guardadas para a batalha final inevitável no próprio solo japonês. A proximidade das forças aliadas às ilhas natais e o alcance que foi incorporado na maioria das aeronaves japonesas tornaram esses porta-aviões remanescentes uma proposta em grande parte acadêmica em qualquer caso, já que as aeronaves poderiam alcançar seus destinos a partir de aeródromos no território japonês. Que os aliados iriam invadir Okinawa não era exatamente um grande mistério para descobrir, e em março, os principais oficiais japoneses estavam informando o imperador Hirohito sobre os planos de defesa. O exército imperial japonês pretendia lançar centenas de aeronaves, incluindo ataques kamikaze em massa, contra a frota de invasão. A Marinha Imperial Japonesa, analisando o equilíbrio do poder naval, planejava manter seus ativos restantes em casa para o confronto final. Mas agora, supostamente, o imperador perguntaria: e a Marinha? O que eles estão fazendo para ajudar na defesa de Okinawa? Não temos mais navios. Não se contrariava ou contradizia o imperador, então a Marinha Japonesa começou a considerar enviar uma força naval para contra-atacar a invasão. Não tinha funcionado particularmente bem no Golfo de Leyte, e o equilíbrio de poder estava muito mais distorcido agora do que tinha sido naquele confronto. Praticamente não havia chance de uma operação naval convencional ter sucesso e, de fato, havia muito pouca chance de conseguir qualquer coisa. Mas havia uma pequena chance, eles concluíram, uma operação kamikaze usando navios poderia realizar algo e assim salvar a honra que eles sentiam que o imperador havia questionado. Mas qual navio enviar? Não fazia sentido enviar um navio que provavelmente seria destruído no trajeto. A classe Kongo provou ser altamente vulnerável a ataques aéreos e submarinos, apesar de sua velocidade, o que descartou o envio do Haruna. Nagato estava em péssimas condições e era o mais lento dos 3 navios de guerra restantes em operação. Ela era mais resistente que Haruna, mas a Marinha dos Estados Unidos da América teria muito tempo para atacá-la. Restava Yamato.
Ela era grande, relativamente rápida e resistente. O navio irmão Musashi havia levado dezenas de golpes para ser derrubado, mesmo possuindo menos poder de fogo antiaéreo em comparação com a floresta de armas que agora povoava quase todo o centímetro do convés de Yamato, fora do raio de explosão direta de suas armas principais. Com sorte, bom timing e um pequeno escolta, ela poderia se aproximar sorrateiramente das forças aliadas, como já havia feito antes na Batalha de Samar. Então, ela precisaria de poucas horas para chegar à ilha, bombardear navios de assalto ao alcance e encalhar-se junto com escoltas que sobreviveram. Ela então seria usada como uma fortaleza estacionária na ilha, incapaz de afundar até ser despedaçada. A ideia era lutar e matar as forças aliadas até que, tornada inoperante, a tripulação restante se juntaria ao restante dos defensores em terra, e ela poderia sobreviver tempo suficiente para conseguir. Assim, ela foi selecionada para a missão com um pequeno grupo de escoltas reunido, principalmente para fornecer defesa antiaérea adicional e absorver bombas e torpedos em nome do navio de guerra. Era um plano desesperado, se espetacular, mas que não encontrou tanto entusiasmo daqueles que foram realmente encarregados de realizá-lo. Era muito bom para os superiores salvar a face enviando seus subordinados para a morte, mas o vice-almirante Ito e seus homens, embora não se importassem especialmente em morrer por seu deus imperador, encontraram uma série de problemas quando se tratava de morrer apenas por causa do orgulho de algum oficial superior, especialmente porque isso pode não realizar nada. Eles tinham uma visão pragmática de que suas vidas seriam melhor gastas defendendo as ilhas natais, onde o inimigo viria até eles, minimizando o tempo de viagem do porto ao engajamento e o tempo para a Marinha dos Estados Unidos da América enviar enxames de aeronaves. Foi apenas a mensagem, talvez um tanto desonestamente reescrita, de que o próprio imperador esperava que este plano fosse adiante, que convenceu Ito a levá-lo adiante. A tripulação, quando informada a esse respeito, também concordou em prosseguir com a ideia, embora os novos cadetes e os doentes e fracos fossem retirados do navio, pois não se acreditava que eles contribuiriam materialmente para a missão e, portanto, suas mortes não serviriam a nenhum propósito. A tripulação restante agora começaria um treinamento intenso no manuseio das armas antiaéreas e também na melhoria dos procedimentos de controle de danos, com o objetivo direto de manter o navio vivo e flutuando pelo maior tempo humanamente possível. A força partiria às 15 horas e 20 minutos da tarde do dia 6 de abril de 1945, a formação consistindo no encouraçado Yamato, acompanhado pelo cruzador leve Yahagi e 8 destroyers. A escolha de não levar o Nagato quase que imediatamente deu frutos, pois 2 submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América, o Threadfin e o Hackleback, os avistaram logo após a partida por volta das 18 horas e 30 minutos, mas eles não conseguiram se posicionar para atacar devido à alta velocidade de cruzeiro da formação de 22 nós. Mesmo assim, foi um golpe de azar, pois, diferente da Batalha de Samar, a Marinha dos Estados Unidos da América agora sabia da presença do enorme encouraçado e poderia iniciar os preparativos necessários. Aeronaves de escolta avistaram os submarinos e enviaram um aviso por rádio para a frota, que conseguiu tomar uma ação evasiva e manter sua alta velocidade. Mas eles não conseguiram atacar o submarino dos Estados Unidos da América com sucesso, e às 2144, a formação japonesa foi tratada para interceptar um relatório de rádio do Threadfin, detalhando seus movimentos precisos em detalhes dolorosos. Na manhã seguinte, vários contingentes de Zeros escoltaram a formação por algum tempo, mas na superfície um dos destroyers, o Asashimo, teve que abandonar devido a problemas no motor e irritantemente persistentes aeronaves americanas começaram a seguir a força logo após os Zeros terem que voltar. Os japoneses não conseguiram afastar os batedores americanos, nem mesmo com uma salva completa de munições antiaéreas de 18 pontos e 1 polegada do tipo 3. A frota perdeu tempo fazendo um movimento diversionista falso longe de Okinawa, que também não enganou os barcos voadores observadores. O único ponto positivo foi Yahagi conseguir bloquear suas transmissões, forçando um deles a recuar fora do alcance para fazer seu próprio relatório. O esperançoso e persistente Hackleback também foi visto seguindo a formação, na esperança de que alguém diminuísse a velocidade.
Os japoneses tinham seus próprios batedores e foram informados a Força-Tarefa 58 da Marinha dos Estados Unidos da América estava a leste de Okinawa, a cerca de 250 milhas de distância de sua posição. Enquanto isso, na frota aliada, relatórios da Força-Tarefa da Marinha Japonesa estavam chegando e vários almirantes começaram a reagir, embora sem se comunicarem imediatamente. O almirante Spruance, no comando-geral, ordenou que a força de bombardeio do contra-almirante Adeo, composta por pouco menos de uma dúzia de couraçados mais antigos, incluindo vários veteranos de Pearl Harbor, se preparasse para zarpar e interceptar. Contudo, o vice-almirante Mitchell, subordinado de Spruance e líder dos elementos de porta-aviões da frota, iniciou os preparativos para um grande ataque aéreo, informando seu superior somente quando as aeronaves já decolavam dos convises dos navios. É interessante notar que várias fontes discordam sobre quem exatamente ordenou esses ataques de porta-aviões. Algumas atribuem isso a Mitchell, outras dizem que seu subordinado, o Comodoro Arleigh Burke, chefe de gabinete, ordenou o ataque em nome de Mitchell, que estava indisposto devido a uma doença no momento. Mesmo assim, os ataques estavam sendo lançados. Foi um enorme assalto. Mais aeronaves do que todo o complemento de ataque e caça do Kido Butai no dia em que a guerra começou estavam decolando dos convés do United States Ship Hornet, Bennington, Belleau Wood, San Jacinto, Essex, Bunker Hill, Hancock e Bataan. Cerca de 400 aeronaves em várias ondas iniciaram sua jornada rumo aos japoneses. Isso seria efetivamente o equivalente ao ataque a Pearl Harbor, se esse ataque tivesse usado todas as 3 ondas de aeronaves e desta vez estava praticamente todo direcionado a um único alvo. Os ataques foram compostos por 180 caças armados com metralhadoras de 50 calibres canhões de 20 mm e bombas de propósito geral de 500 libras 75 SBC-2C, bombardeiros de mergulho Helldiver armados com uma mistura de bombas semi-perfurantes de 1000 libras e bombas de propósito geral, dependendo do esquadrão, juntamente com um par de bombas de propósito geral de 250 libras acomodadas ao lado da carga principal. Completando a força estavam 131 bombardeiros de torpedo Avenger armados com torpedos Mark 13. Quando ele ouviu falar sobre esse ataque aéreo que estava sendo montado, Spruance decidiu deixá-los prosseguir, respondendo ao sinal de Mitch, "Você os leva ou eu devo", com "Você os leva". Por precaução, o almirante Dell foi ordenado a montar sua linha de batalha para receber sobreviventes. Isso consistia em sua escolha de 6 dos navios de guerra mais antigos, juntamente com 7 cruzadores e 21 destroyers. Em espera estavam mais 6 navios de guerra, os rápidos navios da classe South Dakota e Iowa, atuando como escoltas para os porta-aviões, juntamente com os grandes cruzadores Alaska e Guam. Contudo, esses navios continuaram com as forças-tarefa dos porta-aviões e não foram ordenados a se posicionar para interceptar o Yamato. De volta à frota japonesa, às 11h07, o radar de busca aérea do Yamato avistou uma grande formação de aeronaves se dividindo em duas a pouco mais de 60 milhas de distância. Eles estavam indo para o norte direto em direção a eles. Alguns minutos depois, uma mensagem que passou tempo demais na sala de decodificação finalmente foi levada até a ponte. Era de uma estação de observação entre Okinawa e a força japonesa, relatando que cerca de 150 aeronaves porta-aviões foram avistadas indo para o noroeste. Os japoneses aceleraram para 24 nós para diminuir a distância com o inimigo mais rápido, mas por volta das 11h15, os 2 grupos de aeronaves avistados minutos antes estavam a 71 quilômetros de distância, movendo-se em alta velocidade, enquanto acima deles 2 voos de Hellcats orbitavam irritantemente, observando cada movimento. Com a aproximação do meio-dia, as primeiras esquadrilhas principais de aeronaves dos porta-aviões, compostas por mais Hellcats e caças Corsair, surgiram nos céus diretamente sobre a formação japonesa. Eles eram um pouco mais rápidos que os aviões de ataque, mas esperavam limpar os céus da cobertura aérea japonesa. Após uma breve busca, ficou claro que não havia Zeros por perto, pois tiveram que voltar para casa para reabastecer horas antes.
Em vez disso, eles começaram a reunir as aeronaves de ataque que chegavam, que começaram a circular como um gigantesco carrossel, agora com todo o tempo que precisavam para montar ataques didáticos no Leviatã que se aproximava. Meia hora após as primeiras formações de aeronaves da Marinha dos Estados Unidos da América surgirem, os canhões de 18,1 polegadas dispararam novamente os projéteis do tipo 3 enviando jatos de fogo pelos céus. A força japonesa acelerou, iniciando a ação evasiva e abrindo suas baterias antiaéreas à medida que as aeronaves dos Estados Unidos da América se aproximavam e entravam no alcance. Esta primeira onda de ataque consistia em 280 aeronaves, 132 caças, juntamente com 50 bombardeiros de mergulho e 98 bombardeiros de torpedo. Alguns deles, principalmente formações do San Jacinto, avistaram uma presa fácil e atacaram o Manco Asashimo, afundando-o em pouco tempo. Havia uma conclusão imediata da tempestade de fogo antiaéreo que estava alcançando-os. Os pilotos da United States Navy logo notaram que a marinha japonesa ainda usava mira visual e não direção por radar para suas armas antiaéreas, devido aos rastros de fogo do tipo 3 e às inúmeras balas traçadoras espalhadas. Ainda assim, a quantidade tem uma qualidade própria, e para reduzir a quantidade de fogo, especialmente para os maiores bombardeiros de torpedo Avenger que tinham que voar baixo e devagar para soltar suas cargas, os caças lideraram o caminho, com seu objetivo sendo usar suas metralhadoras, canhões, foguetes e pequenas bombas para suprimir as baterias antiaéreas abertas e levemente protegidas que compunham a maioria da contagem de barris nos navios japoneses. O Yamato começou a luta com uma considerável bateria antiaérea, pelo menos no papel. Seus 9 canhões de 18,1 polegadas podiam disparar o projétil antiaéreo tipo 3, além de 24 pesados canhões antiaéreos de 5,1 polegadas e 152 canhões, tipo 93 de 23 mm a bordo. Esse último pode não ser o melhor canhão antiaéreo do mundo, mas com 152 canos, são muitos projéteis para desviar. A única arma do Yamato que não era utilizável nesta fase eram as 2 torres triplas de 6 polegadas à frente e atrás, pois não possuíam nenhuma capacidade antiaérea real. Em teoria, os Helldivers seguiriam os caças para incapacitar ainda mais o navio antes que os Avengers desferissem o golpe final com ataques massivos de torpedos. Lições foram aprendidas com o ataque ao Musashi, onde um ataque em todos os pontos resultou, sem intenção, no Musashi flutuando por muito mais tempo do que qualquer um esperava, já que vários ataques de torpedo haviam contrabalançado o alagamento causado por acertos do outro lado, mesmo após a falha no controle de danos. Desta vez, os ataques de torpedo seriam concentrados no lado de bombordo do navio, com a ideia de que um alagamento massivo de um lado e não do outro seria muito mais difícil de contrabalançar e mais provável de resultar no navio virando. Tal era o número de aeronaves atacando que não apenas o Yamato, mas também os escoltas foram submetidos a inúmeros ataques. Mas após meia hora de caos, parecia que era Spruance, e não Mitchell, quem estava correto ao avaliar o que seria necessário para derrubar o navio almirante japonês. Yamato saiu do assalto parecendo quase ileso, com a maioria das grandes munições dirigidas a ele tendo errado, através de uma combinação de números ridículos de armas antiaéreas disparando o tempo todo e uma série de manobras evasivas admitidamente muito impressionantes. Um torpedo às 12h43 foi absorvido pela defesa anti-torpedo e 2 bombas que atingiram 3 minutos antes iniciaram um incêndio na popa, com pouco dano adicional. Por outro lado, no entanto, os escoltas saíram muito pior. 3 dos 7 destroyers, o Isokaze, Hamakaze e Suzusuki, foram gravemente danificados, os 2 primeiros fatalmente, embora ainda estivessem flutuando, e o cruzador leve Yahagi primeiro foi incapacitado por um golpe de torpedo e agora estava parado na água. Além disso, o dano ao Yamato foi um pouco mais grave do que parecia. O controle de incêndio da bateria secundária de popa, um dos radares de busca aérea e a torre tripla de 6 polegadas de popa estavam fora de ação. Esses esforços custaram à Marinha dos Estados Unidos da América um Helldiver e um Avenger abatidos, com outro Helldiver seriamente danificado. Yamato absorveu 2.350 toneladas de água e 604 toneladas de contra-inundação extra, mas ainda podia operar em alta velocidade.
Embora essa quantidade de água teria sido um problema sério para a maioria dos encouraçados, com mais de 70 mil toneladas de deslocamento, era proporcionalmente muito menos um problema para o Yamato do que seria para qualquer navio da Era do Tratado com cerca de metade do seu tamanho. No entanto, Yahagi estava completamente fora da luta, não que isso tenha impedido a Marinha dos Estados Unidos da América de ter certeza, especialmente, de que esse era o caso. Enquanto ela estava morta na água, posteriormente seria submetida a meia dúzia de acertos adicionais de torpedo, cortesia dos Vingadores e uma dúzia de ataques bem-sucedidos de Helldivers, eventualmente virando e afundando às 14:05. Mas tudo isso a aguardava no futuro por enquanto. Às 13h02, o radar do navio almirante japonês avistou uma nova onda de ataque. Às 13h20, mais aeronaves dos Estados Unidos da América surgiram em disparada. 50 aeronaves de Essex e Bataan juntaram-se a 110 de Yorktown, Intrepid e Langley. Desprovido de muitos de seus navios de escolta e com muitas das posições de antiaéreas leves e médias derrubadas por ataques de caças anteriores, Yamato estava em uma posição muito menos resistente e agora era o alvo principal para todas as aeronaves atacantes. A partir de então, ela receberia mais acertos conforme bombas e torpedos atingiam o alvo. Os 2 ataques da New Wave acertariam com pelo menos 8 torpedos e até 15 bombas. As bombas tiveram o efeito cumulativo mais imediato, demolindo diretores de armas, esmagando cabos de energia e geradores, forçando as armas antiaéreas sobreviventes a abandonar o controle central disponível e mudar para a direção local, mirando no que o capitão da arma classificasse como a ameaça mais imediata, diminuindo muito sua eficiência, permitindo que as aeronaves seguintes atacassem mais facilmente. Os torpedos, conforme planejado, atingiam principalmente o lado de bombordo, onde as bombas também faziam seu trabalho. Com a entrada de água em um lado do navio, havia grande risco de emborcamento, mesmo que houvesse flutuabilidade suficiente para mantê-lo à tona. A prática padrão era, portanto, contra-inundar, que envolvia inundar voluntariamente seções do navio do outro lado, nivelando o centro de gravidade e dando tempo às equipes de controle de danos para reforçar as anteparas e bombear os compartimentos. O Yamato incluía compartimentos especialmente projetados para esse propósito, e em uma situação apertada, outras partes do navio também poderiam ser usadas, mas a estação de controle de danos por água, que teria controlado principalmente esse esforço, havia sido redistribuída em alta velocidade para várias outras partes do navio graças a uma bomba de um Helldiver, tornando essa ação difícil, se não impossível, de ser realizada. Menos de um quarto de hora após este novo ataque, as equipes de controle de danos foram forçadas a inundar os compartimentos do motor e da caldeira do lado estibordo do navio, sacrificando metade da potência disponível do navio, bem como centenas de tripulantes que não tiveram tempo para sair em uma tentativa de manter o navio em equilíbrio. Com a inundação e a falta de energia, o Yamato começou a perder velocidade e a afundar mais na água. Para piorar a situação, embora desconhecido por eles, outros 110 aviões estavam sendo lançados naquele momento para acabar com o navio. Quase 2 esquadrões de Avengers atacaram juntos o navio cambaleante a partir do feixe de bombordo. Yamato virou para o ataque, mas foi muito lento para responder e ter sucesso completamente. 3 torpedos atingiram e travaram seu leme auxiliar em uma curva fechada para bombordo. Agora lenta e difícil de controlar, ela se tornou um alvo fácil e mais ataques começaram a mirar em partes individuais do navio, principalmente tentando focar na popa para incapacitar completamente sua habilidade de controlar a direção de viagem. Outro Avenger foi abatido às 13h42 após mais 2 torpedos atingirem bombordo no meio dos navios, mas esse pequeno abate trouxe pouco conforto. Às 14 horas, as aeronaves americanas atingiram seu objetivo, e o Yamato, como o Bismarck quase 4 anos antes, estava cambaleando descontrolado enquanto derivava lentamente para a frente. Com seus rádios destruídos e o navio definitivamente afundando, o almirante Ito ordenou que bandeiras de sinalização fossem hasteadas para trazer os destroyers restantes ao lado para resgatar os sobreviventes, bem como o retrato do imperador, e então deixar o navio ao seu destino. Durante esse tempo, 3 das bombas e mais 3 torpedos atingiram o alvo, incluindo um único torpedo no lado estibordo, completando o número de acertos significativos registrados.
Alguns minutos depois, o Yamato parou, cambaleou e então começou a rolar aceleradamente para bombordo, do qual nunca se recuperaria. Para adicionar um insulto final à injúria, mais 6 Avengers lançariam torpedos que se chocaram contra o lado estibordo ascendente do navio. Não que isso tenha mudado muita coisa. Nos próximos 15 minutos, o navio rolou cada vez mais, eventualmente se acomodando de lado a 1420 e começando a afundar lentamente sob as ondas. Mas para ela, não foi uma morte lenta e prolongada, pois 3 minutos depois, seus principais depósitos explodiram, provavelmente quando os incêndios iniciados pelas bombas atingiram os principais depósitos. A explosão foi tão alta que, segundo relatos, foi ouvida de volta no continente japonês e vários sobreviventes na água viram vários aviões dos Estados Unidos da América que passavam por perto serem derrubados do céu. A nuvem, em forma de cogumelo da explosão, alcançou a atmosfera e eventualmente atingiu um terço da altura que seria alcançada alguns meses depois pela detonação de uma bomba atômica na destruição de Hiroshima. Enquanto o destroço quebrado despencava para o fundo do mar, aparentemente de acordo com a análise do naufrágio, houve outra explosão que provavelmente encerrou misericordiosamente a vida de qualquer pessoa que estivesse presa dentro. Nem os escoltas restantes seriam poupados. O Asashimo havia sido bombardeado e afundado mais cedo. Como mencionamos, o Kasumi foi incapacitado e teve que ser abandonado, e isso deixou Fuyutsuki, Yukikaze e Hatsushimo como os únicos que estavam vagamente intactos e capazes de resgatar sobreviventes. Suzutsuki também conseguiria chegar em casa, apesar de ter tido a proa explodida, navegando de ré o caminho todo. Haveria apenas 280 sobreviventes do Yamato, juntamente com 555 sobreviventes do Yahagi e pouco mais de 800 sobreviventes dos vários destroyers afundados. Entre 3.700 e 4.250 militares navais japoneses, dependendo da fonte, deram suas vidas em serviço do Imperador Deus, e a maior parte da força foi perdida em troca de esgotar levemente os estoques de munição da Marinha dos Estados Unidos da América e a perda de cerca de 10 aeronaves com 12 homens mortos. Isso indicaria que 7 aeronaves foram destruídas na explosão do Yamato, já que apenas 3 são registradas como abatidas em ação. Apesar da enorme distração que a Operação Tango proporcionou, os 115 aviões que o exército imperial japonês enviou após a frota dos Estados Unidos da América, aproximadamente ao mesmo tempo, falharam em afundar qualquer coisa de significância, perdendo quase 100 de seu número em troca de danificar o porta-aviões Hancock, o encouraçado Maryland e o destroyer Bennett, embora este último tenha sido relativamente fortemente danificado. Fica a dúvida do que poderia ter acontecido se todas essas aeronaves tivessem sido disponibilizadas para fornecer cobertura aérea para o Yamato. Mas eles não estavam, e assim passou para a história o maior encouraçado que o mundo já viu navegando pelos mares, junto com qualquer chance de um último grande duelo de encouraçados. Como o nome Yamato é frequentemente usado na poesia japonesa como referência ao próprio Japão, o naufrágio do navio também pode ser visto como representando simbolicamente a queda final do Império Japonês. Menos de um mês depois que o orgulho da marinha japonesa afundou no mar, a Alemanha se renderia, e cerca de 3 meses depois, o Japão também, e a guerra estaria terminada. E isso conclui esta breve visão geral da Operação Tango, com uma última coisa a mencionar, que é que este vídeo não teria sido possível sem a assistência de um assinante e membro do Discord que prefere ser conhecido como uma fonte na América com um talento para encontrar coisas. Então você sabe quem você é, e muito obrigado pela sua ajuda em reunir o material para este vídeo. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver um comentário ou sugestão para uma nave a ser analisada, informe nos comentários abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado sobre o Jiki Seco.